Hoje, colocando em discussão aqui mais uma pauta bem interessante. Eu vou dar o currículo aqui do meu convidado e a partir da apresentação vamos começar a explicar o assunto que é o nosso interesse de hoje aqui no programa e tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Futebol pela UBRA. Larga experiência no esporte, gerenciou as categorias de base do Caxias, dirigiu os departamentos amador e profissional da Federação Gaúcha de Futebol. Em 2014, trabalhou como Stadium Manager da sede Beira-Rio na Copa do Mundo FIFA e nos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi gerente-geral do Parque Esportivo de Deodoro, uma das sedes do evento. Com formação na Sociedade Brasileira de Coaching, ministra cursos e palestras voltados à orientação e gestão de carreira profissional, com mais de 5.000 horas de aplicação de processos na área em instituições, em clubes esportivos, gestores, técnicos e profissionais do esporte. Eu estou recebendo Luciano Elias, que vai explicar para a gente, especialmente, né, essa função que acontece no Inter, mas que está em discussão aqui no Rio Grande do Sul, do coach, mas que também existem em outros lugares, não só do Brasil, como também do exterior. Luciano, levei já quase metade do programa só para dar o teu currículo aqui, mas agradeço imensamente a tua presença para a gente explicar didaticamente, né, detalhadamente, o que é o coaching e a partir de agora vamos falar aqui sobre isso no Esporte Companhia. Tudo bem? Tudo bem, Rafael, prazer estar contigo, com os seus ouvintes também, primeira vez no teu programa, né? Já aqui nos bastidores já encontramos amigos em comum, já de longa data, um abraço inclusive para essa turma toda do futsal da antiga, né? E legal, quando algumas pessoas souberam que eu vim aqui hoje, já alguns amigos coaches inclusive, já começaram a conversar comigo, pô, que legal, nós vamos ter uma oportunidade de explicar um pouco mais o que é o coaching. E bacana, parabéns pelo espaço, né? E a gente vai, com certeza a gente vai poder explicar didaticamente hoje um pouco mais sobre esse assunto que está vindo com bastante força ultimamente, né? Pois é. É um momento importante da gente detalhar, porque se fala toda hora do trabalho que é feito por esse tipo de profissional, mas se realmente todos os torcedores estão sabendo o que é essa função? Vamos lá, inicialmente então, o que é o coaching? Legal, bom, conceito bem, digamos assim, pragmático que as escolas de coaching elas propõem é que é um processo de melhoria da performance humana. Certo. Em qualquer área, seja na área familiar, na área do trabalho, na área de carreira, na área esportiva, na área de vendas, enfim. Ele é um processo de melhoria da performance humana, alcançar melhores resultados. Aqui eu aproveito para já fazer uma ressalva, né? Ele não é o único processo que traz melhoria da performance. Ele é mais um processo. E em alguns momentos é dado um crédito um tanto quanto exagerado a este processo, que é mais uma área que vem a agregar junto a todas as outras. Vamos falar de futebol, por exemplo, que é uma área que eu atuo e também faço coaching esportivo, assim como coaching de carreira. Nós também temos outras áreas e outros profissionais que auxiliam com seus processos também para a melhora da performance humana. Quais são eles? A preparação física, o próprio técnico, a fisiologia, a nutrição. Então nós temos um agregado de áreas que promovem, sim, a melhora da performance humana. E o coaching é mais um. O que tem de diferente o coaching? O coaching ele é um processo, né? Ele tem uma metodologia, ele é um processo que utiliza técnicas comprovadas cientificamente e que são aplicadas com uma metodologia promovendo principalmente a mudança do comportamento. Certo. Então o coaching ele implica muito na mudança de comportamento. Se tem aí inúmeros elementos, né? A questão do foco, a questão da ação, a questão da resiliência, a questão de traçar objetivos e buscar metas, e através de um processo definido. Certo.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui, a gente já vai avançar nessa questão didática ainda, mas, eu tava lendo hoje a mensagem do Fabinho, jogador que infelizmente se machucou na última partida do Internacional, e em determinado momento do texto dele, ele estava dizendo assim, puxa vida, bem no momento que estava mantendo foco, que nós estávamos todos dedicados, e numa bola que fiquei me questionando se realmente precisava ir até o fim naquele lance. E aí lembrei que no vestiário, nós, os jogadores, sempre conversamos e dizemos o seguinte, não, tem que ir até o fim em tudo que é lance, não pode desistir nunca. E foi realmente num lance no meio ali, que a bola até acabou saindo, o Fabinho acabou torcendo o tornozelo, mas assim, foco, determinação, coisa que já vem lá do vestiário e por que não já vem também do trabalho de um coaching entrando na mente de cada atleta para que cada um faça a sua parte de tentar ir até o fim nas jogadas. Muito provavelmente sim. Tá? Eu desconheço o trabalho do Gustavo Evangelista, que está no Inter. Uhum. Talvez não fosse honesto da minha parte emitir qualquer tipo de julgamento, mas muito provavelmente sim. Uhum. O coaching, ele ataca essa questão comportamental de forma muito forte, de forma muito rápida, que o esporte de rendimento exige, né? Essa velocidade. Muitas vezes numa aplicação em questão de minutos, a pessoa ela vira a chave e realmente muda o comportamento de forma mais perene, de forma mais longeva, mais duradoura, do que, por exemplo, uma palestra motivacional, que muitas vezes, ao final da palestra, por exemplo, antes de entrar para a partida, quando o árbitro apita, toda aquela sensação da palestra motivacional, muitas vezes ela já se perdeu, então ela é um pouco mais, digamos assim, efêmera. O coaching, ele ataca questões mais profundas e mais duradouras. Muito provavelmente já tenha tido repercussões positivas e talvez esse relato do Fabinho vá de encontro a esse tipo de situação. Uhum. Me diz uma coisa, como é que é a aceitação dos jogadores, normalmente? Porque para passar a mensagem de vocês, fazer uma comparação assim como se fosse um treinador de futebol também. Para vender a ideia, todos têm que comprar a ideia. Essa pergunta ela me dá a oportunidade de estender um pouco mais sobre o que é coaching antes da gente entrar nesse assunto. Eu acho que é importante. Né? O coaching puro, né? O coaching de origem. Eu vou falar um pouquinho também sobre a origem do coach, eu acho que é importante. Uhum. Ele não dá conselhos, ele não dá sugestões, ele não dá orientações, ele não é consultoria. Ele trabalha em cima de perguntas. Então são feitos em cada estrutura de técnica, dentro de uma sessão, seja ela individual ou em grupo, muitas perguntas. Vamos fazer uma daqui a pouco. Vamos fazer inclusive com os ouvintes. Legal. Tá? Legal. Até a gente explica o que é coaching e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de saber, porque assim, ó, ele não é psicologia, ele não é terapia, ele não dá conselho, ele não dá sugestão, ele não faz julgamento, e aí fica difícil. Mas o que é o coaching, então? O coaching, ele basicamente ele trabalha em cima de perguntas e a pessoa tem respostas. Então, o coach não dá resposta, ele dá perguntas, ele extrai da pessoa, ele assessora a pessoa a que ela descubra as melhores respostas para que ela faça as melhores escolhas. Uhum. Então, nesse sentido, a resistência ela se dá de uma forma menor, porque não há o sugestionamento. Sim. Sim. Estamos falando de uma linha de coaching puro. Existe uma outra linha de coaching híbrido que faz também um agregado de mentoria, que seria a transferência de conhecimento. Não é a minha preferência. Eu acredito muito mais na eficácia das perguntas do que do conselho. Uhum. Até porque, Rafael, no conselho, tu acaba sendo parte da conquista da pessoa, do atleta no caso, o que não é tão bom. Ele tem que ter a conquista dele pelos méritos dele. Uhum. E tu passa a ser também responsável pelo fracasso dele. Sim. Então isso também não é legal. E talvez tu estejas passando sugestões, conselhos de acordo com o teu perfil.
Exatamente. E não necessariamente é o perfil de quem está recebendo o conselho. Exatamente. Aí nós vamos entrar numa linha de mentoria, que tem que conhecer conteúdos, passar uma transferência, uma orientação técnica sobre determinado conteúdo. O coach, ele trabalha na linha de perguntas. Certo. Essa história da gente atender os ouvintes, como é que tu quer, como é que tu prefere? Foi no improviso, que a gente nem tinha combinado. Mas como é que tu prefere, assim, que eles mandem as mensagens? Não, eu ou conduzo... que ele converse ligando para o programa aqui? Se eles quiserem ligar, não há problema. Eu ainda quero, antes de entrar nessa abordagem da aplicação da técnica, explicar um pouco mais, principalmente sobre como surgiu o coach, é legal as pessoas saberem. Tá. E eu mesmo conduzo a técnica sem necessidade de perguntas. É uma coisa muito rápida, as pessoas vão perceber o impacto e a diferença do que realmente é as perguntas e a estrutura delas, né? E aí a gente pode, em seguida, se tiver dúvidas, questionamentos, a gente pode ir respondendo, interagindo tranquilamente. Então posso daqui a pouco liberar um telefone para o pessoal. Tranquilamente. Aí. Tá. Antes disso, então... Só esclarecendo aos ouvintes, já na postura como coach. Eu não respondo perguntas, eu tenho perguntas, né, enquanto coach, até para provocar e para que as pessoas se deem conta de o que é o processo de coach. Certo, vamos nessa. Como é que surgiu, então? Bom, na década de 70, um treinador de tênis chamado Timothy Gallwey, ele percebeu no alto nível do tênis que quando a condição técnica e tática eram muito parecidas e havia um vencedor, sempre que o jogo parava, os atletas repetiam o gesto e falavam que aparentemente com eles mesmos. Pô, você fez um backhand, no próximo tu estende um pouco mais o braço porque a bola vai passar por cima da rede. Até hoje tem tenista que faz isso, né? Normalmente nos esportes individuais isso é mais comum, a gente perceber esse diálogo muitas vezes com a voz alta, né? E já vi jogador de futebol fazer isso também. Sim. Menos que o tenista, mas já vi. Timothy Gallwey nesse momento começou a se questionar e identificou e propôs então que a pessoa tem um diálogo interno, que ela tem o que na psicologia chama-se de ego e alter ego. Ele identificou e deu a nomenclatura de self 1 e self 2. Então ele propõe que existe um diálogo interno, uma dualidade, um jogo interno, onde você precisa primeiro vencer um adversário interno para depois vencer o adversário externo. Então, a partir daí, ele desenvolveu uma série de trabalhos, uma série de pesquisas e começou alguns treinamentos, já aí como coach, na parte comportamental, onde a pessoa precisava vencer alguns medos, algumas ansiedades, alguns comportamentos, alguns sentimentos que não atrapalhavam ela na hora de vencer o adversário interno. Após isso, ele fez uma adaptação para o golfe, ele fez... o livro O Jogo Interior de Golfe, desculpa. E em seguida também ele fez O Jogo Interior do Trabalho, que seria a mesma coisa. Eu trabalho muito com coaching de carreira e com coaching de carreira do profissional, do esporte. É a mesma base. Então tu tens um adversário interno e depois de tu vencer esse adversário interno, tu vais passar para o adversário externo, que são as situações de trabalho, situações do dia a dia, né? A partir de hoje, então, a gente tem basicamente 6 tipos de coach, né? Que seria um coach de vida, o coach executivo, o coach de vendas, o coach de carreira, o coach de equipes, né? Que tem que entregar trabalhos, fazer campanhas, e o coach esportivo. Basicamente, a gente tem esses tipos de coach, né? Algumas outras ramificações. Então, a origem, o precursor do coach é Timothy Gallwey, que foi quem difundiu esse tipo de metodologia, ampliou e aplicou nas diversas áreas humanas. E como é que tu aprofundaste o teu conhecimento nessa área? Como é que quem está em casa querendo se encaminhar para uma área dessas, como é que funciona? Quando a gente fala de um outro processo de melhoria da performance, que é a mentoria tu precisa de conhecer o assunto, o conteúdo que vai ser tratado. O coaching, tu não precisa conhecer o assunto, tu precisa conhecer a técnica. Para isso, tu precisa de formação. Eu fui fazer as formações numa escola que eu entendi ser a melhor no momento, e para mim é uma das melhores ainda no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Coaching. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Busquei formações em São Paulo, todas elas, porque é necessário.
Ninguém é coaching sem fazer a formação. É necessário estudar, é necessário fazer os trabalhos, é necessário fazer um trabalho de conclusão, é necessário fazer aplicações, existe uma avaliação daquilo que você está aplicando para somente depois você receber as certificações. Então essa escola é uma escola bastante séria e é necessário sim buscar as formações de curso, né, podendo inclusive concluir um MBA em coaching. E por que tu ainda fizeste educação física e graduação em futebol pela UBRA? Para cercar tudo isso, para te ficar bem assim, abastecido e preparado para enfrentar essa área? Pô, nós temos que dizer para os ouvintes que essa pergunta não foi combinada, mas ela cai, para mim, ela cai do céu. Na verdade, os tempos e movimentos são um pouco diferentes. Eu joguei futsal, amador, né? Tá no sangue já. Esporte, sempre pratiquei muito esporte, certo. Fiz educação física, parti para a área da gestão de clubes por muito tempo. E aí eu comecei, quando eu fui principalmente para a Copa do Mundo, que aí é uma questão um pouco mais corporativa, sim, eu comecei a vivenciar de forma mais real os dois grandes eixos da gestão. Então na gestão tu tem um grande eixo que é a gestão do processo. Essa eu tinha ela muito presente e de forma bastante trabalhada. Por exemplo, o treinador, ele faz processos. Ele tem um processo de treino, ele tem um processo de treino tático ofensivo, tático defensivo, ele tem um processo de um acervo de vários mini jogos que vão dar uma melhor qualidade para o jogador. Isso é processo. Só que eu comecei a perceber que eu também precisaria desenvolver outro eixo da gestão, que é a gestão das pessoas. E o coaching, ele pega muito a questão da gestão das pessoas, e aí eu fui procurar os estudos. E isso te dá também um componente que é o processo que tu tem a gestão, um componente racional e mais gerencial, e tu tens na gestão das pessoas uma questão mais emocional, uma questão mais da liderança. E que elas não são concorrentes, elas são complementares e que todos nós, na verdade, temos. Nós temos um lado sempre gerente e temos um lado líder, um lado da gestão das pessoas. Só que normalmente e culturalmente o que a gente faz é depositar maior tempo da nossa vida nos estudos, que é a aquisição do conteúdo, que é mais racional e que é mais gerencial. Essa questão humana, normalmente, ela não é trabalhada culturalmente. E o coaching dá muito isso. Então eu fui buscar o coaching como um complemento para a minha função de gestor. Entendi. Mas no futebol, na prática, qual é a função específica normalmente? É o coaching que aconselha ou que faz as perguntas, que é o que tu estava falando? A minha linha de coaching não tem conselhos. A escola que eu tenho a formação e que eu tenho milhares de horas de aplicação de coaching não tem conselho. Tá? Mas nos clubes, normalmente, no caso, no Inter, como é que está sendo feito? Se tu puder dizer, se tu eu sabe. Não conheço o trabalho do Gustavo, tá? Não conheço. Não sei se tem no Grêmio, acho que não tem no Grêmio. Acho que no Grêmio não tem. Acho que no Grêmio não tem. Eu não conheço. Sinceramente, eu não saberia dizer. Muitas vezes existem coaches, eu não sei se é o caso do Internacional, que além das técnicas e das perguntas agregam algumas questões de mentoria e de palestras. Eu também faço isso, mas eu deixo muito marcado. Olha, aqui não é coaching. Aqui o que nós estamos fazendo é outra coisa. Entendi. Aqui o grande problema, Rafael, durante a condução da técnica, que tem uma metodologia e que é ancorada somente em perguntas, é tu correr um risco muito grande de dar um conselho e criar uma confusão muito grande e depois não conseguir sair dessa confusão. Então é necessária a prática, muita prática, para pegar esse hábito do não julgamento e do não aconselhamento. Lembrando que eu estou conversando com o coach aqui, Luciano Elias, e enquanto o Luciano conversa comigo, ele vai me mostrando aqui no notebook, né, como é que funciona exatamente, em que área a gente está aqui agora. Eu gosto também de explicar bastante a questão do coaching por competências. Eu acho que isso é uma grande sacada e a gente
precisa entender melhor isso, né? Quando a gente fala de competência, falando assim de um significado muito simples da competência, ela é a aptidão para o exercício de uma tarefa. Quando a gente vai explorar um pouco mais a competência, a gente passa a entender que a competência ela tem 3 elementos. Ela tem o conhecimento, que é o saber. Então, para você ser competente em alguma coisa, você precisa adquirir o conhecimento, que não nasce com a gente, ele é externo a gente. Então, eu preciso ler, preciso estudar, eu preciso adquirir o conhecimento. Ao passo que eu adquiro esse conhecimento, eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática esse conhecimento. E ao longo do tempo, eu colocando em prática esse conhecimento, eu vou para um outro elemento da competência, que é a habilidade de aplicação desse conhecimento. Que nesse caso, ela passa a ser técnica e conceitual. E eu ainda tenho um terceiro elemento da competência, que são as atitudes, que são os comportamentos, que esse é um autoconhecimento. Então eu preciso praticar esse autoconhecimento para criar as habilidades humanas. Então, para eu ser uma pessoa competente, eu preciso adquirir conhecimento, praticá-lo para criar as habilidades, eu preciso melhorar as minhas atitudes e praticá-la para criar as habilidades humanas, e dessa forma eu me tornar uma pessoa mais competente. E que ainda é situacional. Para cada situação, eu no exercício da mesma função poderia ser mais competente ou menos competente. O coaching, ele ataca muito a questão comportamental, porque culturalmente nós temos vamos pegar mais ou menos dos 6 anos de idade até os 25 anos de idade, nós temos um dispêndio de tempo e energia muito grande na aquisição de conhecimento. E o comportamento, ele começa a ter uma importância depois dos 30 anos. Isso, inclusive, gera um certo conflito de gerações, aonde eu entendo que o jovem, o adolescente, o adulto jovem, ele despende muito tempo na aquisição de conteúdos, e depois o adulto mais maduro, ele passa a depositar maior ênfase, interesse na questão comportamental. Quando, na verdade, para ser uma pessoa bastante competente, eu deveria trabalhar todos esses 3 elementos de forma contínua e junta. E culturalmente a gente não faz isso. E quando a gente entra com os processos de coaching, que é uma questão de amadurecimento, de comportamento, a gente emancipa algumas situações que nós iríamos alcançar ao passo natural da vida. Certo. E queria fazer uma pergunta para ti, que é o que está acontecendo, a gente vê no dia a dia aí, especialmente no coach que foi contratado pelo Internacional. E aí se ouve piada de tudo que é lado, né? E aí não sei se tem preconceito ainda no mundo do futebol com relação à atuação desse profissional. Qual é a tua opinião sobre isso? O coach no Brasil é muito novo. Ele tem aproximadamente 12 anos aqui, tá? Ele não é nenhuma profissão regulamentada ainda. Então, já na Europa, Estados Unidos, nós temos já há 40 e quase 50 anos a prática dessa atividade reiterada em todas as áreas, humanas, né? Então, por ser um fato novo, tudo que é novo gera uma certa desconfiança, gera uma certa, enfim, um contraponto, né? O que é natural, eu vejo isso como natural. Como toda profissão, tem os bons profissionais e os não tão bons. A gente tem contestações de outras áreas, a gente tem contestações de advogados, de médicos, enfim. Isso vai haver em toda a área. Eu acho que existe muito espaço, eu acho que o esporte tem muito a ganhar com o coach esportivo. O Comitê Olímpico Brasileiro já tem os seus, já há alguns anos, os seus coaches trabalhando. O Atlético Paranaense já tem, desde a Copa do Mundo também, coach trabalhando. Tem vários coaches que fazem alguns trabalhos em clubes da Série A e Série B do futebol. No esporte amador, os olímpicos, vôlei, basquete, é muito mais comum hoje já. E as resistências vão acontecer até que ele ganhe seu espaço e fique em definitivo. Assim como há tempos atrás, né, nós tínhamos somente o treinador e o preparador físico trabalhando numa comissão técnica. Hoje nós temos o fisiologista que ganhou espaço. Sim. Temos o treinador de goleiro, o analista de desempenho mais recente. Isso é o processo natural, né? Só o tempo é que vai fazer
com que essas áreas se firmem e passem a fazer o seu trabalho colaborativo em prol da equipe. Certo. Na base, nas categorias de base, é importante também já a gurizada receber alguns questionamentos, né? Trabalhar essa questão do raciocínio deles, do foco, do traçar objetivos, mudanças no desempenho, na personalidade, enfim. Talvez mais ainda, e talvez nos tempos modernos se faça mais necessário ainda, por uma série de questões que a gente tem hoje que facilmente desviam o foco. Sim. E que facilmente desviam também o juízo de valor. O que é mais importante? É mais importante eu ficar 1, 2 horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, conversando coisas que talvez façam pouco sentido para me levar a melhores resultados, ou eu ter um pouco mais de hora de sono, ou eu chegar um pouco mais cedo no treino, e aí sim criar uma cultura nesses jovens e adolescentes para que possa perdurar enquanto adultos, né? É muito mais fácil iniciar esses trabalhos quanto mais cedo melhor, para que eles possam ser automatizados e acompanhem esses jovens atletas no longo das suas carreiras. Mas eu volto a te fazer aquela pergunta do início do programa. Será que todo jogador aceita? Porque o jogador que aceitar, ele tem grande chance de ficar um cara cada vez mais preparado para enfrentar seus desafios, porque mais uma pessoa querendo ajudar ele, é mais um profissional querendo ajudar ele. Com certeza. Mas a gente sabe como é que é, né? Tem jogador e jogador. Tem aqueles que são realmente muito focados e tem outros que, para entrar na cabeça dele, assim, que esse povo todo tá ali para ajudar, não é bem assim, né? Quando a gente aplicar a técnica, a gente vai ter uma noção um pouco melhor. O caminho não é entrar na cabeça da pessoa. É justamente tirar da pessoa o comportamento, o sentimento, a emoção. Sim. O caminho é inverso. A gente acessa o intrínseco da pessoa. A gente não dá algo externo para ela. A gente faz a pessoa perceber internamente quais são os caminhos a serem percorridos. Por isso, talvez o impacto seja diferente. Agora também, Rafael, a gente tem que esclarecer aos ouvintes que o coach também não é milagre, né? O ser humano, ele tem tendências a recaídas, isso é uma coisa normal. A gente muitas vezes também se colocar de novo numa zona de conforto, que a gente não deve permanecer. O crescimento não está na zona de conforto, tá? Isso é importante que se diga. O crescimento está fora da zona de conforto. E a gente vai com insistência, com resiliência, com práticas reiteradas, até que aos poucos as pessoas, os atletas, vão automatizando esse tipo de comportamento, enfim, né? Eu acho legal também que essa resposta, mas será que todo atleta aceita isso? Eu acho que a gente pode também fazer uma interativa aqui, quando a gente aplicar a técnica, o ouvinte dá a sua opinião. Mas eu acho que isso qualquer um aceita, ou não, eu acho que não é todo mundo que aceita, até para ter a percepção dos ouvintes, né, para poder colaborar e interagir com a gente. Então eu vou liberar o telefone agora, tá? Pode ser? Vamos fazer a técnica antes? Vamos fazer a técnica antes, mas eu já vou deixar o número liberado para as pessoas irem, senão depois a gente libera. Claro. E demora para chegar uma ligação, então quem ficar no ar já, né, se prepara para participar dessa conversa com o Luciano Elias. O assunto aqui é o trabalho do coach. 32176831 é o telefone. 32176831. Só explica então rapidinho o que a pessoa que ligar vai fazer. Não, agora nós vamos conduzir. Eu vou conduzir uma técnica agora geral para quem está ouvindo a rádio. Tá. Todo ouvinte que está ouvindo o programa agora vai participar da técnica. Tá. Nós não vamos atender um específico, nós vamos ampliar essa técnica para todo ouvinte que está ligado na gente agora. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Vou pegar uma parte de uma técnica, vou entrar com algumas perguntas, e o ouvinte, tu também, Rafael, não vão precisar me responder, tu não precisa me responder no ar, tu vai ter as respostas, vai pensar nas respostas, e aí ao final tu vai me dar um parecer sobre o impacto, sobre o efeito, enfim, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um campo nosso da nossa vida, que é saúde e disposição, tá? Então a nossa saúde e a disposição.
Vamos pensar agora num número de 0 a 100, né, um percentual de 0 a 100. Quanto tu estás hoje satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Não é o quanto tu tem de saúde e disposição. Quanto tu estás hoje, de 0 a 100%, satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição. Ok? Os ouvintes devem estar pensando, né, um número de satisfação em relação à saúde e disposição. E aí eu faço uma pergunta. O que precisaria acontecer para tu ficar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Não é porque não acontece. Eu pergunto, o que precisaria acontecer para tu ficar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Qual fato? Qual ocorrência? O que precisaria acontecer de hoje em diante para te deixar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Ok? Vamos lá. Tem outra pergunta em relação a isso ainda. Depende de quem? Depende de quem para que essas coisas aconteçam e tu fique mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Depende de quem? Já vou emendar outra pergunta ainda em relação a isso. Se depende só de você, o que te impede de fazer? Se depende só de você, o que te impede de fazer aquilo que vai te deixar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? E se não depende só de você, qual é o plano B? Qual é o plano C? O que você não fez ainda que pode fazer para ficar mais satisfeito com a sua saúde e com a sua disposição? Ok? Rafael está indo no tempo aqui, já vou emendar outra pergunta. Eu só me passei eu demorei para buscar a minha resposta já na segunda questão. Depende de quem? Uma antes. O que precisaria acontecer para tu ficar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Isso eu ainda tenho que pensar um pouquinho aqui. Mas o que eu preciso aqui? O que eu preciso fazer para ficar mais satisfeito com a tua saúde e com a tua disposição? Mas com certeza tu vai pensar nisso depois. Tá. Agora vamos lá. Eu estou escrevendo aqui. Ok. Ouvinte, se essas coisas acontecessem e você ficasse mais satisfeito com a sua saúde, com a sua disposição, como você se sentiria? Quais os sentimentos? Quais os pensamentos? Quais os comportamentos? Estando mais satisfeito com a sua saúde, com a sua disposição. Como você iria se sentir? Ok? Bom, chegando agora a uma parte mais final, podemos propor para nós mesmos o que eu posso fazer de hoje em diante para ficar mais satisfeito com a minha saúde, com a minha disposição. O que eu vou fazer? O que eu proponho para mim mesmo fazer de hoje em diante? São soluções para o tema em discussão, que é saúde e disposição. Pergunta: vais perder para ti mesmo? Percebe que a gente está impactando, obviamente que alguns com mais intensidade e outros com menos, mas nós neste momento estamos impactando milhares de pessoas sem dar respostas. Sim, e essa última pergunta foi forte, hein? Essa é boa, né? E aí? Depois de tudo isso, vai perder pra ti mesmo? Essa é boa, né? Tu deixou um silêncio no ar, assim, pro cara, puxa vida, pois é. E aí? E agora? Percebe que em nenhum momento eu dou conselho. E tu encerrou com mais uma pergunta. Exatamente. Que já é uma pergunta que induz a atitude da pessoa. Sim, isso é uma pequena parte de uma técnica, de centenas de técnicas que eu tenho em carteira. Assim como outros coaches também. Então o processo vai evoluindo e a pessoa vai se mobilizando à ação, vai gerando foco e eu não interfiro com sugestões. Certo? É bem como tu deixou claro no início da nossa entrevista. Tu não interfere, tu não dá conselho, tu não sugere, foi só na base de perguntas. E isso acaba gerando, de certa forma, uma inquietude, gera foco, gera ação, para quê? Para a obtenção de melhores resultados. Tá. Cada um ficou com a sua resposta agora. Exatamente.
Exatamente. Essa é a grande diferença do coaching para a mentoria. A mentoria, tu dá o conteúdo, tu dá o conselho. O coaching, tu dá a pergunta. Perfeito. A partir disso... Ficou na prática pra exatamente, gente. É isso aí. Exatamente. A partir disso, as pessoas elas vão se mobilizar mais ou menos conforme a sua resiliência. E aí a gente reitera a prática, entra com outras técnicas e vai mobilizando a pessoa para a ação e para o foco, para melhores resultados. Tá. Legal que esse papo assim, ó, não foi nada combinado e eu vou vir com mais um improviso aqui para ti, que é a minha situação. Vamos lá. E é ligado ao futebol. Vamos lá. De um peladeiro, mas é na minha realidade que eu vou passar para ti. Eu tive problema no joelho no fim do ano passado. Demorei para tratar, mas enfim, tratei, tô terminando. Última fisioterapia é agora, sexta-feira. Mas tô cansado, não é fácil, tá toda hora indo na fisioterapia, tem que ter uma força de vontade grande, né? Como é que... E agora, depois da fisioterapia, tem que ir pra musculação, tem que reforçar, senão corre o risco de voltar a lesão. Como é que eu tenho que trabalhar esse tipo de situação? Aí que eu tô louco pra voltar a jogar bola. Show de bola. Eu poderia usar outra técnica. Eu vou tentar adaptar o que a gente fez aqui, até para fazer mais sentido com o ouvinte, tá bom? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael Collin. O que tu precisa para jogar futebol? Como é que tu tem que estar te sentindo para jogar futebol? Saúde. Saúde. Como é que tem que estar o teu corpo? 100% ou perto disso. E o que tu precisa para deixar o teu corpo 100%? Malhar. Malhar. O que mais? Bom, buscar uma qualidade de vida, ou sei lá, se alimentar bem. E em relação ao teu joelho, o que mais precisa para tu poder voltar a jogar futebol? Caprichar e ir até o fim do tratamento, né? E isso depende de quem? De mim. E o que te impede de fazer? Preguiça. Mas eu te pergunto, se tu fizeres isso e estiveres muito bem fisicamente para voltar a jogar futebol, como que tu vai te sentir? Feliz. O que mais? Craque. Não, tô brincando. Feliz, satisfeito, de bem com a vida, motivado. Né? E isso vai também te dar uma segurança para voltar a jogar. Ah, sim, com certeza. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Vai se perder para ti mesmo? Pois é. Depende de quem chegar nesse nível físico. Obviamente que a gente precisaria explorar um pouco mais para retomar e não ter recaídas. Isso é muito breve, mas a linha seria essa. A linha seria tirar de ti toda a motivação para seguir em frente na tua recuperação. Enquanto tu falavas, eu pensei o seguinte, e para pessoa depressiva, como é que funciona? Boa, assim? Muito boa. Porque esse tipo de questão, essas questões que tu faz, elas são muito importantes para a pessoa tomar uma decisão e tomar uma atitude. Mas, normalmente, para o depressivo, não sei se isso basta. Vamos lá. Como eu falei antes, quando eu expliquei no início do programa o que era coach, eu falei também o que não era coach. Coaching não é psicologia. Então, partindo desse princípio, nós não atendemos pessoas com disfunção psicológica. A menos que em parceria com o psicólogo e com o psiquiatra. Perfeito. Então nós não entramos nessa seara porque nós não somos da área da saúde. Perfeito. Nós falamos do presente para o futuro e nós não tratamos patologia. Nós não somos clínicos. Nós somos assessores para melhorar o rendimento, a performance e o resultado da pessoa. E não só de atletas também, né? Não é só não, de atletas. Não. Isso... Por exemplo, tu faz na coisa de gestão de carreira também. Eu aplico muito, Aplica? Faço muito aplicado. O meu foco de atuação é carreira profissional e carreira profissional esportiva. Isso envolve o atleta, a comissão técnica, o dirigente, o presidente do clube, todos eles que estão envolvidos numa carreira no esporte, no futebol. No futebol. Aí Mas é que para os empregos em geral, também. Eu acho que é importantíssimo para o cara definir foco, definir estratégia para ter sucesso no seu planejamento de carreira. Aí tem uma outra questão muito importante que também se aplica ao esporte, no futebol também,
que é tu ter um autoconhecimento, tu identificar qual é o conjunto de características que tu tem como potencial, porque todo mundo tem um conjunto de características que é a sua fortaleza, qual é o conjunto de características que são os seus desafios, que normalmente aparecem na pressão, tá? E identificar quais são os seus motivadores de carreira, além do conteúdo que ele adquiriu ao longo da vida na formação. Após isso, fazer no mercado a identificação do cargo e função. O que aquele cargo exige? O que eu tenho e o que aquele cargo exige? E aí medir qual é o grau de convergência, se ele é alto ou baixo, entre a carreira externa e a carreira interna. Eu tenho uma outra pergunta. Peço desculpa aos ouvintes aí, porque é um tema muito bacana, muito bacana. Há profissionais, inclusive, de imprensa, mandando mensagens aqui, que estão na escuta, Legal. colegas de profissão, Legal. que admiram o teu trabalho e estão gostando do nosso papo. Legal. Sabe aquele jogador que treme na hora decisiva? Tem o cara que tem uma personalidade gigantesca, que assume a camisa, ainda mais no momento decisivo, adora estádio lotado, e para ele aquilo ali é a melhor coisa do mundo e ele vai mais tranquilo ainda. Um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que ele sabe que ele vai ser decisivo no Santiago Bernabéu lotado, e esse é o jogo dele. Ele não quer jogo menor. Por outro lado, tem o cara que treme nessa hora. Puxa, a responsabilidade hoje é muito grande, dá aquele frio na barriga que o cara não consegue se controlar. E eu vou dizer pra ti, nos campeonatinhos que eu joguei até hoje na minha vida, eu sou essa segunda opção, de ficar nervoso no momento decisivo, sabe? À medida que a competição vai avançando, semifinal, final, pá, e agora, jogo mais difícil, como fazer pra ganhar? E até o Renato deu uma entrevista esses dias dizendo assim, eles viram o que é o gosto de ser campeão no fim de 2016, então eles agora já sabem como se chega a erguer uma taça. E agora, para repetir, não é mais tão difícil como era antes para buscar o título, porque antes eles não sabiam, agora eles sabem chegar no momento de erguer a taça. Como lidar com um jogador assim... que tem aquele frio na barriga exagerado, nervosismo? Legal, retomando, eu falei que eu tinha muito claro para mim, dominava muito a gestão dos processos e fui buscar uma qualificação para a gestão das pessoas, né? Por que isso? Porque a pessoa é quem executa o processo. Então tu depende da pessoa para que ela execute o processo. Obviamente que a gente tem afora aqueles processos que já são informatizados, ainda que a gente precise de pessoas para dar carga ou input, start do processo, tá? Então essa pessoa, como tu está falando, o jogador, ele vai executar o processo. Então eu preciso gerir essa pessoa. Para isso eu preciso entender que existem tipos de pessoa, os estilos de pessoa, os estilos psicológicos, tá? Que são basicamente 4. E esses estilos, eles lidam melhor ou não com a pressão, certo? Então, os estilos que lidam melhor com a pressão é o pragmático e o reflexivo, que é o visionário. Quem é o pragmático? O pragmático é aquele voltado à ação. Uma pessoa que gosta de ação. Muitas vezes está sentada, as pernas estão balançando, porque ela quer ação, ela gosta muito do movimento. Normalmente ela é pragmática, diretiva, focada, gosta de trabalhar na urgência, gosta da pressão, ela gosta desse momento. São esses atletas, como tu falaste, do Cristiano Ronaldo e outros, que no momento da pressão, eles não sentem. Por outro lado, tu tem o racional. O racional, ele é mais burocrata, metódico, detalhista, planejado, organizado. Esse é um perfil que já sente um pouco mais a pressão. E o afetivo, que é orientado a pessoas, que é o empático, o conciliador, o agregador, entusiasta, normalmente na pressão ele também sente um pouco mais. E a gente tem normalmente desses 4 uma predominância na gente e um secundário de apoio. Então nós temos muitas vezes um complemento, um balanço de um conjunto de características que em momentos da nossa vida, em situações diferentes, elas afloram mais ou menos. E quando a gente tem um autoconhecimento profundo, a gente identifica os gatilhos que atrapalham de determinados momentos e gerencia melhor,
E tu passa a identificar no outro também qual é o perfil do outro e lida melhor com essa situação. Então, essas pessoas que lidam melhor com a pressão, na hora de bater um pênalti decisivo, o perfil pragmático, ele é um perfil que vai sentir menos a pressão. Não quer dizer que tecnicamente ele vai ter habilidade ou vai estar preparado para fazer a conversão do pênalti, o gol, mas ele vai sentir muito menos a pressão do que um racional ou um afetivo, por exemplo. Muito bem lembrado essa história do pênalti, né? Ou às vezes o cara é só no pênalti que ele tem esse problema. No jogo ele é um cara que está preparado, tranquilo, mas no pênalti é outra realidade, né? A gente falava de competências, né? Nós temos competências, nós somos competentes para algumas coisas e para outras não. E a competência ela requer a prática para se criar a habilidade de execução. O pênalti não é uma ocorrência numérica grande na partida. Então não é uma ocorrência que o atleta, por exemplo, que dá um passe toda hora, ele está acostumado a lidar com aquele momento. Além de ter a pressão de executar o gol, né? De fazer o gol. Então aquilo é um momento que ele não treina como ele treina as outras habilidades, as outras competências que ele utiliza no jogo. Então aquilo já é uma coisa que ele utiliza menos. Então, quanto mais preparado para a pressão o atleta estiver, melhor. Como é que se faz isso? Treinando, expondo, é só assim, né? Ou então selecionando atletas, que são os pragmáticos altos, que lidam melhor com esse momento da pressão. Luciano Elias, faltou mais alguma coisa? O nosso tempo está voando aqui, estamos nos aproximando já da 1 da manhã. O que faltou mais para a gente falar aí do trabalho do coach? Tempo voa, né? Voa. Quando o papo é bom, é assim, né? A gente poderia ficar, Rafael, com certeza, várias horas aqui, vários programas falando sobre o tema, né? O mais importante, eu acho que é entender que o coach ele trabalha com uma metodologia, com técnicas, né, cientificamente comprovadas, que existem escolas que fazem as formações e que o esporte pode, sim, ter muito a ganhar com o coach, assim como todas as áreas, né? E a gente entende que é sempre melhor, mesmo que não tenha a interferência da sugestão e do conselho, a gente agregar à formação do coach todo aquele nosso background, expertise que a gente tem em determinada área de atuação. Então, por exemplo, para eu entrar num vestiário ou entrar num clube, porque eu fui buscar isso por causa da gestão, né? Era um complemento que eu precisava para eu atuar enquanto gestor. É muito mais natural eu estar naquele ambiente de convívio porque eu entendo melhor aquilo ali, né? A gente costuma dizer, eu sei como é que a banda toca. Muitas vezes até tu deixa de fazer uma pergunta em determinado momento porque ela vai ser inoportuna. Claro. Né? E aí tu tem mais condições de adquirir o respeito do profissional que está do outro lado também, né? Com certeza. Eu poderia atuar, por exemplo, em carreiras com engenheiros. Não teria problema algum. Mas com certeza eu teria menos capacidade enquanto coach do que um coach que está na área da engenharia. Então, essa história de vida, esse background, o conhecimento que a gente tem profissional, ele só agrega valor, né? E é muito importante dizer que, na verdade, todo treinador, que é a referência máxima da equipe, ele exerce trabalhos comportamentais. Ele faz influência nos seus jogadores, ele faz influência nos seus diretores, na torcida, nas suas declarações. Ele é um influenciador. Muitas vezes sem a técnica do coaching, mas ele também trabalha a melhora do comportamento. Então, o que a gente propõe com o coach é que tenha uma metodologia adequada, aplicada e que com isso te dê a certeza aonde eu vou chegar e por que chegou. Que muitas vezes não acontece. Eu conversei aqui no Esporte e Companhia com o coach Luciano Elias. Muito obrigado aí por esclarecer como é que funciona esse trabalho e sucesso nas atividades, Luciano. E obrigado também por me ouvir aí nas madrugadas. Obrigado, Rafael. Foi um prazer estar contigo e eu estou à disposição. Sempre que quiser me solicitar, vai ser um prazer eu estar contigo aqui, conversando contigo com os ouvintes.